Em Marte, também conhecido como Planeta Vermelho, nomeado em homenagem ao deus romano da guerra, seu apelido vem da sua aparência avermelhada, que está relacionada com a quantidade predominante de óxido de ferro em sua superfície. A cada 2 anos, quando Marte está em oposição à Terra, ou seja, quando o planeta está mais próximo de nós, ele se torna mais visível no céu noturno. Por causa disso, os seres humanos o observam há milênios e na era moderna tem sido uma fonte valiosa de descobertas científicas. Essas descobertas têm informado nossa compreensão do nosso sistema solar e sua história. Marte, o 4º planeta a partir do Sol, é o 2º menor do sistema solar, atrás apenas de Mercúrio. Outras civilizações também deram nomes aos planetas com base em sua cor. Por exemplo, os egípcios o chamavam de Arredekir, que significa o vermelho, enquanto os antigos astrônomos chineses o chamavam de a estrela do fogo. As características de composição e superfície de Marte contribuem para sua aparência avermelhada e alaranjada. Isso se deve à presença predominante de óxido de ferro, mais comumente conhecido como hematita ou ferrugem. Além disso, a presença de outros minerais na poeira da superfície permite outras cores comuns, como dourado, marrom, bege, verde, entre outras. Como um planeta terrestre, Marte é rico em minerais contendo silício, oxigênio, metais e outros elementos que normalmente compõem planetas rochosos. O solo marciano é ligeiramente alcalino e contém elementos como magnésio, sódio, potássio e cloro. Embora a água líquida não possa existir na superfície de Marte devido à sua fina atmosfera, existem grandes concentrações de água gelada dentro das calotas polares. Além disso, há uma camada de permafrost que se estende do polo até as latitudes de cerca de 60 graus em Marte. Isso significa que a água existe em grandes partes da superfície marciana na forma de gelo. Os dados de radar e amostras de solo confirmaram a presença de água subterrânea, também presente nas latitudes médias. O planeta vermelho abriga a maior montanha do Sistema Solar, o vulcão escudo Monte Olimpo, e o abismo mais longo e profundo do Sistema Solar, Valles Marineris. O Monte Olimpo tem cerca de 27 km de altura, aproximadamente 3 vezes mais alto que o Monte Everest. Enquanto o sistema Valles Marineris, batizado em homenagem à sonda Mariner 9 que o descobriu em 1971, atinge 10 km de profundidade e se estende leste a oeste por cerca de 4.000 km. A superfície de Marte também exibe crateras de impacto, muitas das quais datam de bilhões de anos. Essas crateras estão bem preservadas devido à baixa taxa de erosão que ocorre no planeta. A bacia de impacto Hellas Planitia, também conhecida como a maior cratera de Marte, tem uma circunferência de aproximadamente 2.300 km e uma profundidade de 9 km. Marte também apresenta ravinas e canais em sua superfície, e muitos cientistas acreditam que água líquida costumava fluir através deles. Além disso, Marte possui 2 luas, Phobos e Deimos. Descobertas em 1877 pelo astrônomo Asaph Hall, essas luas foram nomeadas em homenagem a personagens mitológicos. Phobos tem cerca de 22 km de diâmetro e orbita Marte a uma distância de 9.234 km quando está mais próximo do planeta e 9.517 km quando está mais distante. A essa distância, Phobos está abaixo da altitude sincrônica, o que significa que leva apenas 7 horas para orbitar Marte e está gradualmente se aproximando do planeta. Os cientistas projetam que, dentro de 10 a 50 milhões de anos, Phobos poderá colidir com a superfície de Marte ou se desintegrar em uma estrutura de anel ao redor do planeta. Deimos, por outro lado, tem cerca de 12 km de diâmetro e orbita o planeta a uma distância de 23.455 km no seu ponto mais próximo e 23.470 km em seu ponto mais distante. Tem um período orbital mais longo, levando 1,26 dias para completar uma órbita completa ao redor do planeta. Os cientistas acreditam que essas 2 luas já foram asteroides capturados pela gravidade do planeta. Quanto à atmosfera e clima, o planeta Marte possui uma atmosfera muito tênue composta por 96% de dióxido de carbono, 1,93% de argônio e 1,89% de nitrogênio, juntamente com vestígios de oxigênio e água. A atmosfera de Marte é consideravelmente empoeirada,
contendo partículas com um diâmetro de 1,5 micrômetros. Isso dá ao céu marciano uma tonalidade acastanhada quando visto da superfície. Devido à sua atmosfera tênue e sua maior distância do Sol, a temperatura da superfície de Marte é muito mais fria do que a que experimentamos aqui na Terra. A temperatura média do planeta é de menos 46 graus Celsius, com um mínimo de menos 143 graus Celsius durante o inverno nos polos e um máximo de 35 graus Celsius durante o verão ao meio-dia no Equador. Traços de metano também foram detectados na atmosfera marciana. Estima-se que Marte produza 270 toneladas de metano por ano. Uma vez liberado na atmosfera, o metano só pode existir por um período limitado de tempo, no máximo 4 anos, antes de ser destruído. Sua presença, apesar dessa vida útil curta, indica que uma fonte ativa do gás deve estar presente. Além disso, o planeta também passa por tempestades de poeira que podem se transformar em pequenos tornados e tempestades de poeira. As maiores ocorrem quando a poeira é soprada para a atmosfera e aquecida pelo Sol. O ar mais quente, cheio de poeira, sobe e os ventos ficam mais fortes, criando tempestades que podem medir até milhares de quilômetros de largura e durar meses. Quando essas tempestades de poeira se tornam tão intensas, elas podem realmente bloquear a visão da maior parte da superfície de Marte. Essas tempestades representam sérios riscos para os robôs na superfície marciana. Por exemplo, o rover Opportunity da NASA morreu depois de ser engolido por uma tempestade gigante em 2018, que impediu a luz solar de atingir os painéis solares do robô por semanas a fio. A estrutura interna em órbita de Marte tem um diâmetro de 6.791 km, muito menor que a Terra, que tem 12.756 km de largura. O planeta vermelho tem cerca de 10% da massa do nosso planeta natal, e sua gravidade é mais fraca do que a da Terra. Uma pessoa de 45 quilos aqui na Terra pesaria apenas 28 kg em Marte, mas sua massa seria a mesma em ambos os planetas. Assim como a Terra, Marte é diferenciado em um núcleo metálico denso cercado por um manto de silicato. Este núcleo é composto de sulfeto de ferro e acredita-se que seja 2 vezes mais rico em elementos mais leves do que o núcleo da Terra. A espessura média da crosta é de cerca de 50 km, com uma espessura máxima de 125 km. Em relação aos tamanhos dos dois planetas, a crosta terrestre, com uma média de 40 km, tem apenas 1/3 da espessura. Marte está localizado mais longe do Sol do que a Terra, então o planeta vermelho tem um ano mais longo, com 687 dias, em comparação com os 365 dias do nosso planeta natal. No entanto, ambos os planetas têm durações de dias semelhantes. Leva cerca de 24 horas e 40 minutos para Marte completar uma rotação em torno de seu eixo, contra as 24 horas da Terra. A exploração de Marte teve um grande avanço com o advento da era espacial, quando sondas e missões começaram a ser enviadas ao planeta no final do século XX. Essas missões produziram uma riqueza de informações sobre a geologia, história natural e até a habitabilidade do planeta, aumentando imensamente nosso conhecimento sobre ele. Embora as missões modernas a Marte tenham dissipado as noções de que existe uma civilização marciana, elas indicaram que a vida pode ter existido lá em algum momento. Em suma, a obsessão da humanidade com o planeta vermelho não diminuiu, e nossos esforços para explorar sua superfície e entender sua história estão longe de terminar. Nas próximas décadas, provavelmente enviaremos exploradores robóticos adicionais e até humanos. Com o tempo, o conhecimento científico certo e muitos recursos, Marte pode até ser adequado para a colonização humana. E assim encerramos o vídeo. O que vocês acharam de tudo isso? Se gostaram, deixem seu like e se inscrevam no canal. Afinal, não custa nada, não é mesmo? Até a próxima!